Salve, salve! Aqui tô eu novamente. Seja muito bem-vindo de volta à nossa Semana do Pão Sem Glúten de Fermentação Natural. Hoje já vamos para a segunda aula. Tá passando rápido, né? Então fica aqui comigo, porque a minha missão é que essa seja a oportunidade da sua vida para se livrar dos pães que fazem mal. E ainda tem muita coisa para rolar. Na nossa série de aulas, você vai ver na prática como fazer pães maravilhosos de fermentação natural usando o seu próprio fermento natural sem glúten, mesmo que você nunca tenha feito um pão ou fermento antes. Dá só uma olhada na qualidade do pão que você vai ver nessa semana junto comigo, gastando menos de R$5. E claro, sem utilizar equipamentos específicos, só usando o que você já tem na sua cozinha. Sabe aquela história de panela de ferro, termômetro, forno profissional? Esquece isso. Aqui a gente utiliza utensílios que você já tem e ingredientes super acessíveis que você encontra facilmente no mercado. E principalmente, você vai fazer seu pão sem glúten sem que você precise errar várias vezes antes de dar certo. Aqui você vai acertar de primeira. E hoje você vai ver na íntegra como fazer o seu próprio fermento natural sem glúten do zero junto comigo. Lembra que na primeira aula falamos sobre segredinhos? Se você não viu, pausa esse vídeo e vai lá assistir. É só procurar aqui nessa página onde está escrito Aula 1 e clicar no botão assistir, beleza? E se você já assistiu, você já sabe que temos um compromisso, eu e você, de não esconder nada sobre a fermentação natural sem glúten, diferente dos professores que só te passam receita para você repetir até acertar sem nenhum método comprovado. Chega de ser um desperdiçador de farinha, né? Farinha é um alimento. E alimento não está aí para ser desperdiçado, concorda comigo? Então bora! Antes de começar, eu gostaria de agradecer todos os comentários e mensagens que eu recebi na primeira aula. É maravilhoso ver que você já está se sentindo transformado, mesmo antes de colocar a mão na massa. Na primeira aula, nós vimos o que é o levain e como um simples pão sem glúten pode mudar a sua vida e a sua saúde. E também conhecemos a história do seu Paulo, um senhor que mudou a minha vida para que eu possa estar aqui com você hoje, ajudando a mudar a sua vida. Gostou da história do seu Paulo? Deixa um comentário para eu saber. E se você ainda não viu a aula de ontem, relaxa. Nós deixamos a aula disponível por pouco tempo, caso você ainda não tenha conseguido assistir. Pausa esse vídeo, corre lá para assistir e depois volta aqui para a aula 2. Já assistiu a aula 1 e anotou tudo? Agora vamos para o segundo dia de aprendizado. E hoje, antes de começarmos o preparo do nosso levain, o fermento natural sem glúten, preciso de uma coisa. Deixa o Facebook, Instagram, WhatsApp de lado, tá? Pega papel, caneta e os materiais da lista que você teve acesso na aula 1. Passado isso, nós vamos fazer o fermento natural sem glúten do zero. Normalmente eu recebo várias mensagens nas minhas redes sociais assim: Marcelo, eu não consigo acertar meu fermento. Marcelo, tá difícil, meu fermento não cresce. Sabe por que isso acontece? Porque a maioria não quer entender como o processo de fermentação funciona. A maioria só quer repetir, 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 repetir. Pensa aqui comigo. Quando você erra, tenta de novo a mesma coisa, da mesma forma, sem pensar muito, o que acontece? Você erra de novo. E persistir no erro, o que é mesmo, gente? Pois é. Infelizmente, o que mais tem por aí são informações para te confundir. Não tem muita gente querendo pegar na tua mão e te ajudar a sair da estaca zero. Só que hoje nós vamos mudar isso. Hoje você vai entender de uma vez por todas e vai fazer o seu fermento natural sem glúten do zero. Se você seguir as minhas orientações, você vai acertar de primeira e nunca mais vai ficar dependendo de receitinha do YouTube no final que não dá certo. O conhecimento liberta. Igualzinho a essa pessoa aqui. Olha quem é. Como ele mesmo diz, o conhecimento liberta. A gente não aprende no curso dele só aquele pão rústico básico. Dá para fazer pizza, fazer focaccia, fazer ciabatta. Dá para fazer vários pães e com a técnica que ele ensina, a gente consegue transformar esses pães que a gente faz em casa, aquela receita de família, no pão mais saudável, que é o que eu estava procurando. Trazer
mais saúde para minha família. Sabe por que os meus alunos chegam nesse resultado tão rapidamente? Porque eles não repetem, eles entendem o processo. E entender o processo não quer dizer aprender fórmulas de química, contas difíceis de proporção. É quase uma regra na internet. Você vai lá, procura a receita, vai fazer o pão e o professor que começou fala de que proporção. É 1, 2, 2, 1, 2, 3 para cá. Fala sério, né? Para você fazer pão, você não precisa memorizar isso. Você precisa entender o processo. E eu vou te passar explicações extremamente simples que revelam exatamente o que é a fermentação natural sem glúten. Tem muito professor de internet que vai ficar chateado comigo, viu? Porque o que você vai aprender comigo nessa semana tem muita gente que cobra caro. E por último, lembre-se, o conteúdo que você está tendo acesso aqui é exclusivo apenas para os alunos que estão lá dentro do treinamento de pães sem glúten de fermentação natural. E hoje ele está aqui disponível especialmente para você. E tudo que você precisa é da farinha, de um mentor que pegue na sua mão e que te acompanhe nessa caminhada. E cá entre nós, você já tem, né? Então bora comer o melhor pão sem glúten da sua vida. Bora comer um pão que é um alimento de verdade. Até porque você já sabe que esses pães do mercado, mesmo os pães sem glúten, são cheios de aditivos químicos, não são muito bem o que podemos chamar de comida de verdade, né? É muito mais uma mistura de conservantes do que realmente um alimento para te nutrir. Mas chega de conversa. Eu falei na aula de ontem que nós colocaríamos a mão na massa, literalmente, lembra? Então vamos lá. Pega agora os ingredientes que te passei na aula 1 e o material que tem nela. Eu vou precisar muito da sua máxima atenção, tá bom? E se você não conseguiu separar os ingredientes a tempo, não tem problema. Anota todos os passos e aplica assim que você puder. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora aprender a fazer esse rapazinho aqui? Bom, hora da gente começar a fazer o nosso fermento natural sem glúten. E para começar é bem simples. Eu tenho aqui um pote de vidro que ele foi previamente esterilizado. Eu botei ele na água fervendo, deixei ele secar e ficar em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 2 maçãs que eu estou cortando e eu não vou utilizar o talo onde ficam as sementes, tá? Essa parte aqui eu vou descartar. Então, vou fazer o mesmo com a outra aqui para você ver. São maçãs simples. Pode usar qualquer tipo de maçã, tá bom? A maçã tem que estar limpinha, nada de uso de produtos abrasivos, só esterilizar corretamente a maçã. Então, com 2 maçãs cortadas e sem a parte central, eu vou colocar essas 2 maçãs dentro do meu pote que foi previamente esterilizado e vou cobrir com água. Eu estou usando água gelada aqui, mas você pode usar água em temperatura ambiente e um tanto suficiente para cobrir as maçãs. Você não precisa usar água mineral. Você só usa água mineral se a água aí na sua casa for muito ruim. Caso contrário, uma água fervida ou filtrada já é suficiente. Eu deixei aqui um pouquinho de mel. Pode ser mel, pode ser melado, pode ser açúcar. Caso a sua maçã esteja ácida, você pode adicionar 1 colher de chá de mel, melado ou açúcar. Isso ajuda no início da fermentação. E o que a gente vai fazer? O processo é muito complicado. É só pegar a maçã, botar no pote e cobrir, tampar o potinho aqui. E esse pote aqui vai ser o nosso início do processo de fermentação. E sabe o que a gente vai fazer? De hoje até o 5º dia? Absolutamente nada. Ô produção, nada não. Coloca aquele barulhinho do Netflix aí. Sério, o que você vai fazer daqui até o 5º dia é só olhar se algum micro-organismo cresceu aqui dentro. Como é que você sabe? É um bolor, é um fungo, vai ficar com uma aparência de coisa estragada. O que vai acontecer daqui até o 5º dia é que vão aparecer bolhas, a água vai ficar turva, a maçã que está submersa, a casca da maçã submersa,
vai perder coloração, ela vai ficar mais clarinha e só. É só isso que vai acontecer. Qualquer coisa diferente disso pode ser indício de que você teve uma contaminação biológica, ou seja, cresceu algum micro-organismo indesejado e aí você tem que começar o processo de criação do fermento novamente. No 5º dia, você tem que ter um resultado parecido com esse aqui. Repara que a água ficou turva, que a coloração da casca da maçã foi quase que toda embora. A maçã que está em cima, ela manteve a coloração. As que estão submersas perderam a coloração. O vidro está cheio de gás, está cheio de bolinha. Isso significa que a fermentação está ocorrendo. E existem micro-organismos aqui dentro que estão se alimentando do açúcar das frutas e produzindo fermentação. É isso que vai dar início ao nosso fermento natural, tá bom? Então o que eu vou fazer? No 5º dia, eu começo drenando esse líquido. Eu vou utilizar parte desse líquido para dar início à nossa fermentação. As maçãs elas vão ser descartadas e o que sobrar do líquido também vai ser descartado. Eu só uso no 5º dia 50 gramas ou 50 ml do líquido de fermentação, tá bom? Então eu vou abrir. Bom, você deve estar se perguntando como é que isso aqui tá. Tem cheiro de fruta, tem cheiro adocicado, porém levemente ácido. Você percebe que existe sim um processo de fermentação. Não tem nada de cheiro de coisa estragada, de coisa podre. É um cheiro ácido, não é um cheiro azedo. E agora eu vou drenar parte desse líquido, que é o que eu vou utilizar para seguir no processo de criação do meu fermento. Lembrando, isso aqui agora vai ser tudo descartado e o que eu vou usar agora é esse líquido da fermentação. O que eu preparei aqui? Aqui eu tenho o nosso líquido de fermentação das frutas e aqui eu tenho a farinha que eu vou usar agora no 5º dia para a gente continuar. Antes de eu seguir com a alimentação, deixa eu te explicar um pouquinho sobre como funciona ou como eu equilibro as farinhas. Aqui, na verdade, eu tenho uma mistura de uma farinha de arroz com uma farinha de trigo sarraceno. Eu sempre uso uma farinha mais barata, uma farinha mais acessível, que é a farinha de arroz, com uma outra farinha mais enérgica, que gera mais ação do meu fermento, que o meu fermento gosta mais. Geralmente eu recomendo que você utilize ou farinha de grão de bico ou farinha de trigo sarraceno. E como é que eu faço essa mistura? 25 gramas cada uma. Isso é uma boa relação de equilíbrio custo-benefício. Por quê? Porque a farinha de arroz ela é barata, ela é mais acessível, porém ela não gera muita energia para o nosso fermento. Isso já vai uma dica aqui para você. Muita gente fala sobre fermento fraco. Isso não existe fermento fraco. Existe fermento que não está sendo alimentado adequadamente. Então, na verdade, ele não está gostando daquela farinha, daquele amido que você está dando para ele. Então, quando eu equilibro uma farinha mais barata com uma farinha mais proteica, como é o grão de bico, como é a farinha de trigo sarraceno, eu consigo equilibrar a relação custo-benefício e ter um mix de farinhas que é bem adequado para utilizar para alimentar o meu fermento. Se você está em Portugal e você não consegue farinha de grão de bico fácil, não tem problema, usa só a farinha de arroz. Se você está num lugar que você tem dificuldade de encontrar determinada farinha, na dúvida, usa só a farinha de arroz. Eu uso as duas porque ela me dá um melhor resultado. Então, recapitulando, 25 gramas de farinha de arroz e 25 gramas de farinha ou de trigo sarraceno ou de grão de bico, tá bom? Então vamos lá. Seguindo, eu tenho aqui a minha balança e eu vou pesar 50 gramas do meu líquido de fermentação de frutas. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar no meu pote que foi previamente esterilizado, eu vou botar 50 gramas do meu líquido de fermentação com 50 gramas da minha mistura de farinhas. Lembrando, aqui é o 5º dia. Agora eu vou misturar bem isso aqui. Pode misturar com qualquer tipo de material, não tem... Existe mito na internet que tem que usar metal, não pode usar metal, pode usar madeira, não pode usar madeira. Tem muita besteira espalhada na internet sobre isso. E o que você precisa saber é que você pode usar qualquer material desde que seja novo. Então você só não vai utilizar um material que esteja na sua família aí há gerações, tá bom? Sendo novo, pode usar qualquer um.
Então tá aqui, tá feita a minha mistura. Eu vou mostrar para você como é que tá. E eu vou guardar isso aqui por 24 horas. Então, para o 5º dia é isso. 50 ml do nosso líquido de fermentação com 50 gramas do nosso mix de farinhas e deixar isso aqui fechado num potinho por 24 horas. Vamos para o 6º dia. Então vamos lá, nosso 6º dia, eu vou pegar aqui o nosso fermento, que eu já posso chamar ele de fermento, e vou botar 50 gramas de água e 50 gramas do nosso mix de farinhas, o mesmo mix de farinhas que a gente vai utilizar todos os dias, tá bom? O que eu vou fazer? Pessoal, não tem gente que diz que esse processo é trabalhoso. Só isso. O 6º dia é isso. Misturar 50 gramas de água, 50 gramas do nosso mix de farinhas, tampar e aguardar mais 24 horas. E vamos para o 7º dia. 7º, 8º e 9º dia são exatamente iguais. Então você vai repetir no 7º, no 8º e no 9º dia exatamente o que eu vou fazer agora. Agora entra um processo super importante na panificação usando fermentação natural, que é o processo de descarte. E tem que fazer descarte de fermento, tá? O descarte eu não vou alimentar todo o fermento que eu criei. Eu vou pegar uma parte, vou alimentar e a outra parte é descarte, ou seja, é lixo. Tem que ser descartado. Existe uma confusão na internet sobre o processo de descarte, porque as pessoas reaproveitam o descarte. Só que você precisa entender que uma coisa é o descarte quando o seu fermento já está pronto e outra coisa é o descarte quando a gente está criando o fermento. Durante o processo de criação do fermento, o risco de contaminação biológica é muito grande. E como é que você minimiza isso? Justamente fazendo o descarte. Então eu preciso que você assuma um compromisso comigo que você não vai ter dó de jogar esse fermento fora, tá bom? Depois que o teu fermento estiver criado e você quiser aproveitar o descarte, no meu feed, lá no meu perfil, @chef.marcelorta, tem centenas de receitas de descarte de fermento. Então você vai poder se deliciar lá com as receitas e fazer quantas você quiser. Mas aqui, nesse momento em que a gente está criando o fermento natural, você precisa sim jogar o fermento fora, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei 50 gramas do meu fermento, pesei 50 gramas do meu fermento. Isso aqui que está no pote é o descarte, isso aqui vai ser jogado fora e eu vou alimentar só isso aqui. Então, como é que é o processo? Aqui vem uma grande lição sobre fermentação natural. Existe na internet um monte de proporções que as pessoas usam para alimentar o fermento. Você vai ouvir falar de 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 5. O que significa isso? É a relação entre fermento, farinha e água. Vou te dar um exemplo do 1. É uma parte de fermento, uma parte de farinha e uma parte de água, partes iguais. 1, 2, 2 seria uma parte do fermento, o dobro de água e o dobro de farinha. Tá? Mas eu quero que você se liberte disso agora. Isso é um conhecimento que não vai agregar nada para você, porque a gente precisa fazer. O que você precisa fazer é entender e conhecer o ponto do teu fermento. Então vamos lá. Eu tenho aqui 50 gramas do meu fermento natural, que eu vou alimentar com 50 gramas do meu mix de farinhas. Você já viu que eu estou usando duas, então tem 25 gramas de cada. E agora vem o grande aprendizado. Eu não vou te dizer quanto de água você precisa colocar. Você tem que aprender o ponto em que o teu fermento tem que ficar. Então eu vou botar um pouquinho. Eu não estou pesando. E eu preciso que você preste atenção no ponto em que o fermento vai ficar. O teu fermento ele tem que estar num ponto pastoso, parecido com uma papinha, parecido com um purê de batata. Tá? Então, que proporção que eu usei? Eu te falei do 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 5. Não usei nenhuma delas. Eu usei o processo correto de alimentação do fermento. O teu fermento tem que estar com essa textura. É importante que ele chegue nesse ponto aqui. Tá? Então, quanto eu uso? Eu uso 50 gramas de levain, 50 gramas de farinhas e um tanto de água necessário para que chegue nesse ponto aqui.
Isso aqui é o processo do 7º, 8º e 9º dia. Agora isso aqui vai para um pote tampado, descansar por mais 24 horas. Amanhã eu repito. Amanhã eu peso 50 gramas do meu levain, descarto o restante. Com 50 gramas eu vou botar 50 gramas do meu mix de farinhas e um tanto de água até chegar nesse ponto. É muito provável que durante esse processo você já esteja vendo sinais de fermentação, você já esteja vendo o seu fermento crescer. Pode ser que você esteja vendo e está tudo bem, pode ser que você não esteja vendo e está tudo bem. Pode ser que você esteja vendo muito agora e diminua e também está tudo bem. O processo é o mesmo e você tem que confiar no método que eu estou te ensinando. Então não se preocupa se o seu resultado não for exatamente igual ao meu. A única preocupação que você tem que ter durante todo o processo é a contaminação. Ou seja, deu mofo, deu bolor, tem que jogar fora. Caso contrário, não precisa se preocupar, confia que o processo vai dar certo. Durante todos esses dias, o teu fermento ele vai ficar com um cheiro mais ácido, também é normal. É normal também que ele libere um pouquinho de água por cima, também é super normal. Não é sinal de que morreu, não é sinal de que estragou, não é sinal de que deu errado. Confia e segue o método. Então é isso. 7º, 8º e 9º dia, repete o processo. A gente se vê no 10º dia. Chegamos no nosso 10º dia. E o 10º dia, a estrito rigor, o processo de alimentação é o mesmo. A gente vai fazer o mesmo processo. Descarta, pega 50 gramas eu adiciono 50 gramas do nosso mix de farinhas e água até dar o nosso ponto de papinha. Qual é a diferença? No 10º dia, você precisa fazer isso aqui num pote onde você consiga fazer essas marcações aqui. Porque no 10º dia, é o último dia de criação do nosso fermento, é o momento em que você tem que determinar o pico do seu fermento. O que é isso? Eu alimentei o meu fermento aqui às 8 horas da manhã. Eu marquei esse momento zero. Ele estava aqui. 1 hora depois ele estava aqui. 2 horas depois aqui. 3 horas aqui. 4 horas aqui. Repara que na 4ª hora ele começou a descer. Ele já desceu. Significa que na 4ª hora do meu fermento, na minha casa, o meu fermento chegou no pico. O pico é o momento em que você tem que usar o fermento para fazer o pão. Ou usar para fazer pão ou guardar o fermento na geladeira. O que é importante sobre um pico é que o pico determina o teor de acidez e a característica da casca do seu pão. Então é super importante que você faça esse controle. E se você ainda não tem as bases da panificação, você usa sempre o teu levain no pico. Então se eu for começar a fazer um pão, é nesse momento, quando o levain chega aqui no ponto máximo, crescimento máximo, que eu chamo isso de pico, que eu tenho que utilizar ele para misturar nos meus demais ingredientes e seguir com a minha produção do pão de fermentação natural, sem glúten, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que o fermento está por dentro. Coisas que podem ter acontecido aqui no seu 10º dia. Seu fermento não cresceu tanto quanto o meu. O seu fermento não cresceu nada. Ah, Marcelo, meu fermento não deu certo, ele não cresceu. Não. O seu fermento ele não está gostando da farinha que você está dando para ele. Isso não significa que ele não esteja aqui dentro, que o seu micro-organismo não esteja, suas leveduras não estejam aqui dentro. O que você tem que fazer? Tentar farinhas diferentes. Então, nesse 10º dia, você pode substituir uma ou todas as farinhas. Para falar a verdade, você pode substituir qualquer farinha a qualquer momento. Se você chegou à conclusão de que a farinha não está performando bem, teu fermento não está gostando, você pode alterar a farinha em qualquer momento durante a criação e manutenção do seu fermento. Mas vamos lá. Chegamos no 10º dia, meu fermento não cresceu o suficiente. O que eu faço? A primeira coisa, eu separaria as farinhas. No meu caso aqui, eu usei trigo sarraceno e farinha de arroz. O que eu faria? Um dia eu ia alimentar só com trigo sarraceno, no outro dia só com a farinha de arroz. E com uma dessas duas farinhas, com certeza o meu fermento iria crescer e performar bem. Mas Marcelo, eu tentei com as duas e não deu certo. O que eu faço? Eu passo para uma terceira farinha, que pode ser grão de bico, pode ser amaranto, pode ser N farinhas. Marcelo, meu fermento cresceu, mas ele não cresceu tanto quanto o teu. Zero problema, não tem problema isso. Você já pode utilizar ele para fazer o pão. Ele vai começar a performar mais conforme você for utilizando. Com o tempo, o teu fermento vai cada vez crescer mais. Então não precisa se preocupar se nesse início o teu fermento não cresceu tanto. Isso tem relação direta com a farinha que você está utilizando e como é que está a temperatura aí na tua casa. A partir desse momento, o teu fermento está criado e ele entra em modo de manutenção. O que significa o modo de manutenção? Você tem que decidir diariamente se você vai fazer pão ou não.
Se você for fazer pão, você sempre alimenta o teu fermento antes de fazer pão. E como é que eu alimento? Exatamente como eu fiz nos outros dias. 50 gramas do meu levain com a mesma quantidade de farinha e um tanto de água até dar o ponto de papinha. Espero crescer, chegou no pico, está na hora de eu utilizar para fazer pão. Se eu não for fazer pão nesse dia, eu pego o meu fermento, tampo e coloco na geladeira. O fermento na geladeira ele dura até 7 dias sem ser alimentado. Lembrando, se durante esses 7 dias eu resolver fazer pão, eu tenho sempre que alimentar o fermento antes. Se eu não for fazer pão, eu também tenho a cada 7 dias que alimentar o fermento. Como? Exatamente da mesma forma. 50 gramas, descarto o resto. Com 50 gramas eu coloco 50 gramas do meu mix de farinhas, a água até dar o ponto de papinha, espero chegar no pico, tampo e vai para a geladeira. Recapitulando. Do 1º ao 10º dia, o processo foi todo em temperatura ambiente, todo fora da geladeira. A partir do 10º dia, se você não for fazer pão todo dia, o teu fermento passa a morar na geladeira. E aonde? Lá naquela prateleira mais de baixo, onde é mais frio, tá? E lá ele fica até 7 dias sem ser alimentado. Como você viu, é um investimento muito pequeno. A gente passou 10 dias criando o levain, sendo que 5 a gente não fez absolutamente nada. E agora você tem um fermento natural que você pode usar pelo restante da sua vida. Então eu acho que é um belíssimo investimento. Pouco tempo por uma vida inteira de saúde. É isso. E aí, curtiu? Você pode estar achando, Marcelo, isso não é para mim. É muito difícil esse fermento, dá muito trabalho, tem que passar um tempinho em volta desse fermento. Eu vou ser muito sincero com você. Isso aqui dá trabalho? Claro que não. Sério, para reparar. Do 1º ao 5º dia você não vai fazer nada. E somente a partir do 5º dia você vai tirar 5 minutinhos por dia para alimentar o seu fermento. No final desses dias, sabe o que você vai ter? Não é apenas um fermento natural, é um fermento natural sem glúten, pão saudável para a sua vida inteira. Você nunca mais vai precisar repetir esse processo. Terminou o seu fermento sem glúten, tem fermento para você para usar pelo resto da sua vida. Esse fermento aqui é vivo e vai viver com você enquanto você cuidar dele. Você vai poder fazer pães sem glúten de fermentação natural na hora que você quiser. Não só vai poder fazer pães maravilhosos, como vai fazer, junto comigo, um pão lindo na próxima aula. Fica até o final comigo que eu vou revelar qual será o pão que iremos fazer juntos. Uma coisa eu te garanto, depois dessas aulas, você nunca mais vai precisar comprar aqueles pães sem glúten, caros e sem graça. Nunca mais. E mais, você viu, não viu? Eu não usei nenhum equipamento profissional, nenhum ingrediente caro, apenas o básico. Tem uns ingredientes diferentões aí, mas não se assuste, tá bom? Para fazer esse fermento na sua casa, precisamos apenas do necessário para que você coma os melhores pães da sua vida, para que você faça de novo as pazes com o pão. E não se esqueça, o fermento que você está aprendendo a fazer aqui vai te fazer produzir pães sem glúten de qualidade máxima, que nas padarias artesanais são vendidos por até R$60 o quilo de um pão desse. E você não vai gastar nem R$5 para produzir. Incrível demais, né? Mas você só vai conseguir fazer esses pães aqui se tiver comprometimento em cuidar direitinho do seu fermento, igual a todas as orientações que eu te passei na aula 2, tudo bem? Mas quanto a isso, eu fico tranquilo. Se você está aqui, é porque você está mais do que comprometido em assumir uma alimentação com muito mais qualidade de vida e sem culpa. E ainda vai economizar muito dinheiro ou até ter uma ótima fonte de renda extra. E principalmente, se você já entendeu que com poucos minutos dedicados ao seu fermento, vai te trazer de volta a qualidade de vida que você deixou passar e nem percebeu. A fermentação natural sem glúten não te permite comer somente pães saudáveis. Te permite comer pães, pizzas, focaccias, panetones, chocotones, rabanadas recheadas, colomba pascal e muito mais. Tanto é que tem gente que fatura muito e o ano todo com a fermentação natural sem glúten. A minha empresa de panificação sem glúten, a Cozinha Crunch,
é a prova disso. Você vai poder fazer tudo isso que eu disse da forma mais natural possível e ainda vai deixar de gastar dinheiro e ainda vai poder fazer pães saudáveis para a família, para os amigos e vai se cansar de receber elogio. Vai ver que a panificação com fermentação natural é uma verdadeira terapia e a sua relação com os pães vai ser transformadora, que você vai ver o bem que faz, tirar um tempinho para você e produzir alimentos tão saudáveis e principalmente saborosos. Sem glúten não quer dizer sem graça, né? Poucas pessoas têm acesso a essas orientações sobre panificação sem glúten. É um método novo e exclusivo da Cozinha Crunch, revelado especialmente para minha galera que está dentro do treinamento de pães sem glúten de fermentação natural e para você que está aqui hoje. Por isso, se você chegou até aqui, eu deixo aqui os meus sinceros parabéns. Eu corro até o risco de ser repetitivo, mas novamente eu preciso te dizer para depois você não sair brigado comigo, tá? O conteúdo dessa aula é único, exclusivo e tem prazo para sair do ar. Anota tudo e registra num lugar onde você vai encontrar depois, porque as aulas vão ficar no ar por um curto espaço de tempo. Tudo bem? Eu não tenho problema nenhum em abrir o jogo para você, viu? Eu não posso deixar esse conteúdo disponível para sempre por 2 motivos. O primeiro é que eu tenho alunos maravilhosos que pagaram para ter acesso a esse conteúdo e não seria leal da minha parte deixar esse conteúdo desbloqueado na internet para sempre. E o segundo é que eu quero ter essa conversa que estamos tendo aqui hoje somente com quem está comprometido de verdade em melhorar a sua saúde, melhorar a alimentação, a sua vida. E eu sei que se você está aqui me ouvindo nesse momento, você está comprometido de verdade. Eu acredito na transformação que as pessoas comprometidas conseguem fazer na própria vida. E eu tenho um baita orgulho de fazer parte de pelo menos uma parte da vida dessas pessoas. Quer ver um relato rápido de um aluno meu super comprometido que já está transformando a vida dele com a panificação saudável? Vê só. Olá, Marcelo, passando aqui para dizer um pouco sobre a minha experiência em relação ao curso. Quero dizer que eu adorei, principalmente a metodologia empregada, todo o suporte que você dá durante toda a trajetória e principalmente quero dizer que eu tenho uma paixão muito grande por fermentação natural, sempre quis, aprimorar as técnicas e o curso me proporcionou isso. E posso dizer, que hoje eu posso expressar essa arte na qual eu considero por meio dos pães e aqui está hoje os resultados. Como eu falei, a partir do momento que você entende e põe a mão na massa, a transformação na vida da pessoa é visível. Você viu aí agorinha mesmo esse relato. Fazer pão é terapia, traz saúde e tranquilidade. Bem, eu procurei passar o máximo possível que pude para não estourar o tempo aqui, nem ficar cansativo para você. Tivemos muitas pessoas perguntando se eu ensino tudo isso no meu treinamento de pães sem glúten de fermentação natural, perguntando como faz para participar. Se você foi uma dessas pessoas, segura aí, tá bom? Amanhã eu vou passar todos os detalhes se você estiver interessado, beleza? Mas não esquenta a cabeça agora com o treinamento. Meu objetivo aqui não é ficar fazendo propaganda, é inserir você nesse mundo incrível e maravilhoso da panificação sem glúten. E espero estar conseguindo cumprir. Vamos focar aqui no seu fermento natural e na aula de amanhã, que sinceramente vai ser uma aula que vai abrir um mundo novo na sua vida. O mesmo pão que os estabelecimentos especializados em panificação sem glúten vendem por R$40, R$60, você vai fazer em pouco tempo, gastando bem menos que isso. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se você quer viver da venda de um produto, invista em pães sem glúten. Se quer economizar e ganhar qualidade de vida, aprenda a fazer esses pães para você e para sua família. Bom, eu já falei demais, tem muita informação legal, mas a aula está ficando bem longa. Então é o seguinte, eu espero que você tenha deixado tudo anotado e certinho para começar o seu fermento natural ainda hoje. E também espero que você esteja com tanta empolgação para começar a fazer os seus pães da mesma forma que eu estou empolgado para te ensinar. Então ficam aí
2 recados importantíssimos, não se esquece disso. A nossa terceira e última aula será amanhã. E aí, se prepara! Nós vamos fazer juntos um maravilhoso, um lindo, saboroso pão sem glúten, usando fermentação natural, tudo sem leite, sem soja, sem ovos, sem conservantes químicos. Você vai conseguir fazer esse pão mesmo que você nunca tenha feito um pão antes. E mesmo que você não tenha nenhum utensílio profissional ou forno industrial, não se preocupe, por aqui não tem esse papo de que pão sem glúten, pão de fermentação natural só dá para ser feito em forno elétrico, ok? Seja no forno elétrico, ou a gás, ou até mesmo no forno a lenha, você pode e deve fazer esses pães incríveis. Você vai aprender a fazer isso tudo na íntegra. Combinado? Anota aí na agenda e se programa para assistir a aula 3, que vai ao ar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Essa é de longe a aula mais importante dessa nossa jornada. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ficou com alguma dúvida? Deixa o seu comentário aqui na página que eu prometo que vou te responder. Mas ainda tem mais. Se você é um daqueles comprometidos de verdade, que sempre quer mais informação, quer passar mais tempo comigo aprendendo e tirando dúvidas sobre panificação sem glúten, trago novamente um convite. Hoje, às 18h55, horário de Brasília, estarei lá no meu Instagram, @chef.marcelohorta, e também no YouTube, ao vivo, respondendo as dúvidas sobre a criação do fermento natural sem glúten e de todo mundo que aparecer. Mas é só hoje, tá? Quer saber como guardar o seu fermento quando for viajar? Como congelar o seu fermento? Como alimentar corretamente? Como guardar? Tipos de recipientes? Quais as melhores farinhas? Então vem comigo que hoje eu vou dar esse intensivão, mas só para os mais comprometidos. Ah, e fica aqui um segredinho só entre a gente. Eu também vou liberar um presente muito especial, mas só para você que chegou até aqui. Mas é surpresa, tá? Quando e onde vai ser esse presente? Vem comigo hoje, às 18h55, que eu libero esse presente incrível para você. Aqui eu recompenso o seu comprometimento. Então já coloca o celular para despertar hoje à noite, 18h55, lá no Instagram e no YouTube. E mesmo se você não tiver dúvidas, aparece comigo lá na live que eu garanto que vai ter muita coisa para aprender. E além disso, eu quero muito te conhecer melhor. Estamos iniciando uma amizade entre a gente e poder falar diretamente com você vai ser bom demais da conta. Te espero, viu? Então é isso. Muito obrigado pela atenção da aula de hoje e se prepara para colocarmos a mão na massa já na próxima aula. Um abraço e até mais tarde.